narrando um pouquinho aí do início, um pouquinho, né, abreviando aí a sua infância, adolescência, até em 1980 chegar na igreja, né? Boa tarde, Peter. Boa Boa tarde. tarde a todos os ouvintes, os irmãos em Cristo. É uma alegria poder estar aqui. Primeiro quero agradecer a Deus essa oportunidade e falar um pouco da minha vida. Eu me converti em 1980 na igreja do Evangelho Quadrangular Santa Efigênia, onde hoje o pastor atual é o pastor Altair Gomes. Que é um pastorzaço do coração, né? Um amigo. Pastor que... Um amigo que eu tenho, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que fica difícil escrever, como os pastores são, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular, amigos, hospitaleiros, né, sempre oferecendo uma palavra de carinho, sempre nos cumprimentando e, acima de tudo, um cidadão que leva, né, a fio ali, ó, a toda essa ética da preocupação e que também se move pela cidadania, né, e pelo trabalho social também, que o Altair é um pastor muito ligado a isso, né, a esses trabalhos. Verdade. E em 82 eu me batizei, comecei a participar do Ministério de Louvor da igreja. Aí uma coisa que eu gosto é de cantar, eu sou fã de música, e aí o pastor começou a me dar oportunidade, e eu tornei-me ministro do louvor lá da igreja. Aí a gente tinha aquelas bandinhas, né, fazer uma banda, reunir um grupinho aqui, outro grupinho ali, a gente começava a apresentar na igreja. Mas e antes disso? Me conta um pouquinho da sua vida antes disso, eu queria saber antes. Antes disso Antes de você chegar na igreja. Antes de chegar na igreja eu frequentava o ocultismo, e eu tinha um problema muito grave, porque eu tinha uma dor muito forte no dente, na boca. Nos dentes. Nos dentes. E eu ia no dentista, na arcada dentária, e o dentista não descobria nada, eu ia no médico, não achava nada. E onde eu ia, eu comia algumas comidas consagradas, e eu não percebia, eu tinha visões, eu tinha uma visão muito ruim, eu dormia e via aquelas coisas, via a presença do diabo. Você sonhava com coisas terríveis, né? Na verdade eu sonhava e via, só que alguém chegou e falou que eu tinha que desenvolver aquilo, eu comecei a frequentar e conversava comigo, falava que eu tinha que desenvolver, e eu cheguei até, eles queriam fazer um trabalho para que eu participasse totalmente daquilo. E de repente eu estava ajudando, auxílio, e eu fazia as coisas sem saber que eu estava ajudando mal. Aí de repente alguém me chamou para ir na igreja, e eu fui. E naquela noite, na corrente das 7 orações, eu senti que algo rebentou dentro da minha boca. E naquela oração ali eu vomitei, e teve uma sensação muito ruim ali. Eu não sei se eu desmaiei, o que aconteceu, mas dali pra frente minha vida mudou, eu acordei. A sua arcada se acordava doendo demais, né? Doía você muito. Fazia força demais no sono, tinha algum problema. Eles chamam até de bruxismo, né? Quando exatamente, eu sentia isso. Forçava, mastigava, né? Isso. E aí você acordava, nessa oração você sentiu que algo se soltou, né? A minha boca, na verdade, durante a noite, a minha arcada dentada, ela ficava presa, eu não conseguia abrir. Pressionada. Minha boca não conseguia abrir. Minha mãe teve muito problema comigo, a minha mãe, inclusive quero mandar um abraço à minha mãe, Helena Guimarães, hoje é aniversário dela, parabéns senhora mãe. Agora você deu sossego para ela. Aí eu converti, aí eu batizei, e minha mãe era da Assembleia de Deus, né? A todos os irmãos da Assembleia de Deus, um grande abraço. E eu era muito atentado quando eu era pequeno, minha mãe ia para a igreja orar, e eu acendia bombinha e colocava na latinha para atrapalhar a oração do povo. Então minha mãe orava muito, eu dei muito trabalho para minha mãe. E logo ter convertido, em 89, eu participei dos Louvores da Garotada, que é um personagem chamado Salt. Ali participaram dessa gravação o André Valadão, Ana Paula Valadão, o Germano, filho do pastor Jerônimo. E a gente saía para apresentar muito esse trabalho, e Deus abençoava muito as pessoas com esse trabalho, que é o Louvores da Garotada, né? Eu era o Salt, né? Um personagem, né, que era uma Bíblia. Aí, e agora Deus me deu a oportunidade de estar fazendo esse trabalho. E incrível que
Deus tem me abençoado muito para abençoar a vida de outras pessoas. Pessoas que chegam, testemunha, a gente vai na igreja, ministra. Uma alegria que eu tenho de ir nas igrejas, não cobrar para ir nas igrejas, mas ir abençoar e as pessoas abençoar com a compra do CD, né? Elas vão para casa delas. É o seu trabalho, né? A É. Bíblia fala, diga ao trabalhador do seu salário. E eu tenho recebido muito convite, né? E a gente vai e ministra. Às vezes eu mais canto, ministro com a igreja do que cantar a música do CD, porque a gente já tem aquela visão de ministério, Eu vi você louvar. cantando na reunião, muito bacana, né? Fazendo ali a ministração e tal, eu vi você cantando, eu gostei muito. E os pastores têm dado a gente a oportunidade. Apesar que eu estava em cima, né? Mas a gente ouve de lá, porque eu estava preparando um trabalho lá para passar para A responsabilidade é muito grande, né? Você cantar com a liderança, né? Tudo que você faz dentro da obra de Deus é de extrema responsabilidade, muita responsabilidade. Verdade, Deus tem me abençoado muito, que Deus sabe a sinceridade do meu coração. Eu não me preocupo com... quer dar um testemunho bonito, eu fui cantar numa igreja e o pastor falou, Gilson, eu estou sem graça trazer você aqui, porque hoje vai ter quase ninguém na igreja e eu convidei você para estar aqui. Eu cantei para 10 pessoas como se eu tivesse cantado para 1000 pessoas, porque meu objetivo ali não era fazer um show, era abençoar o povo de Deus. E uma coisa que eu gosto é de cantar, o tempo todo quando eu estou dentro do carro eu estou cantando. Se tiver uma pessoa comigo e for para me cantar ali para ela escutar,